Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do programa 62 Minutos. É hora de fechar o domingo com uma análise dos principais acontecimentos da semana. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, programa 62 Minutos, e também pela TV Jovem Pan. Boa noite, Fabiana Barroso. Boa noite, Alan Gani. Boa noite, Silvio. Boa noite, Paulo Figueiredo. Boa noite, Alan. Boa noite a todos da audiência. É isso aí, a Fabi já anunciou. Boa noite, Paulo Figueiredo, aqui a uma tela de distância. Tudo bem? Boa noite, Fabi, Silvio, Alan e audiência. É um prazer estar com vocês mais esse domingo. Aproveito para convidar você a se inscrever no nosso canal, programa 62 Minutos no YouTube. A sua inscrição é muito importante para que esse nosso debate em defesa da liberdade, mostrando os fatos como eles são, chegue a mais e mais pessoas a cada domingo. Também convido a seguir os nossos perfis, estamos nas redes sociais, estamos no Twitter, no Facebook, no Getter, Instagram. Lá é @P62Minutos. Tem sempre conteúdo extra, tem alguns dos melhores momentos do programa, uma foto divertida, quem sabe, e é claro, a sua participação fica sempre registrada nos 2 minutinhos finais do programa de hoje. E a gente começa o nosso programa falando sobre o grande acontecimento da semana para a esquerda, para o PT, para o consórcio da imprensa, o bloco dos acadêmicos do Largo do São Francisco. A carta, senhores, um ato em plena quinta-feira, horário de expediente, reuniu petistas, tucanos, MST, Sem Teto, a CUT, ex-aliados do presidente Jair Bolsonaro, por que não, para ler a carta. O texto da carta, uma mensagem, o quê? Uma homenagem às urnas eletrônicas. O 11 de agosto foi o 7 de setembro vermelho, porque o feriado será verde e amarelo. Vamos começar ao contrário, vamos começar lá dos Estados Unidos. Paulo Figueiredo. Olha, eu achei muito oportuno esse momento. Eu achei que foi um desses momentos icônicos, onde a gente consegue enxergar os dois Brasis, né? Você tem o Brasil dessa turma, o Brasil dos banqueiros, o Brasil dos empresários campeões nacionais, o Brasil dos universitários, dos professores universitários, o Brasil dos artistas, o Brasil do Casagrande, do Chico Buarque, o Brasil dos tucanos, o Brasil dos economistas ex-liberais que deixam o Alan e eu envergonhados, o Brasil do beautiful people, da gente bonita, daquela elite bacana, versus o Brasil que nós vamos ver nas ruas no 7 de setembro. De um lado, no Brasil do beautiful people, democracia tolera a China, democracia tolera Cuba, financia Venezuela. Do outro lado, o nosso lado, o lado do Brasil verde e amarelo, democracia não tolera regimes ditatoriais, democracia se opõe a regimes ditatoriais. Do lado deles, do lado do beautiful people, democracia tolera o Alexandre de Moraes fechando veículo de imprensa, prendendo parlamentar. O próprio Alexandre de Moraes tuitou a respeito da cartinha, fez um tweet elogioso para a cartinha. É o lado que tolera parlamentar caçado e preso, é o lado que tolera censura nas redes sociais, é o lado que gosta da remoção de conteúdo, é o lado que fecha o Telegram, é o lado daquela democracia. O nosso lado é o lado da liberdade, é o lado que todo mundo tem direito de falar. O lado deles é o lado da imprensa do mais, da imprensa do jornalismo morto, da imprensa que faz militância em vez de fazer jornalismo. O nosso lado é o lado do jornalismo cidadão, do jornalismo independente, do jornalismo sem papas sem papas na língua. Então eu acho que o contraste entre esses dois Brasis ficou muito representado por esse ato. Mesmo que eles mesmos, acho que a Bárbara Gância, ou uma outra dos jornalistas, que para mim eles são todos iguais, estavam reclamando do clima de desânimo, da falta de pessoas mais jovens, mais engajadas, de que foi um evento meio, para usar o termo do Bolsonaro, um evento meio broxa, né? Pois é. Aí você falou de juventude, né, Paulo Figueiredo? E aí, tinha até uma faixa da Juventude Socialista, né, que é ligada ao PCdoB, apareceu lá no meio, e essas críticas, né, do pessoal da própria imprensa, de que faltaram jovens, mas ali o mais jovem tinha a barba mais grisalha do que a minha, né? Aliás, amanhã, segunda-feira, ele será visto, que é o que ele faz há 35, 40 anos, jogando bilhar no diretório acadêmico da USP. E aí, Fabi, gente fina, elegante e sincera, né, foi ao evento.
É bocha, não é bilhar, é bocha. Mas, Paulo, eu não acho que é e agora travei, tá vendo? Pessoas bonitas, eu acho que são pessoas cafonas, com todo o respeito. Cafona nas ideias, cafona no que disseram, cafona naquele ajuntamento para falar, olha só como a gente é legalzão. A carta é imensa, né, com vários errinhos de português, não tem a palavrinha importante de liberdade, não tinha uma bandeirinha do Brasil. Então, a gente que não se importa com o Brasil, é gente que está tentando se manter no poder de alguma forma. Gente que prega, de alguma maneira, o absolutismo, totalitarismo, bem contrário do que é a democracia. O que me entristece, eu gostaria até de deixar registrado, é o apoio da OAB. Né, a presidente da OAB São Paulo foi lá discursar, um discurso também, ao meu ver, um tanto passado, cafona, me desculpa, mas é o que eu penso, né, de mulher para mulher, eu tenho um lugar de fala, sou advogada, e a gente esperava que, ao menos, a OAB não se metesse, né? E ainda precisa da defesa das prerrogativas. Então, esse povo que está pregando tudo isso, né? Nossa, a gente precisa ir contra o Estado totalitário. Olha só o totalitarismo naqueles inquéritos que ainda os advogados estão sem acesso aos autos. Aliás, na sexta-feira, foi liberada uma listinha, né, dos julgamentos que seriam dos embargos. Só aí os advogados tiveram acesso porque o ministro André Mendonça pediu vista, mas a gente sabe que os advogados não tinham chance de defesa. Então, mais de 20 advogados, todos eles ali, né, não curtiram essa ausência de liberdade, e preciso lembrar aqui que não existe democracia sem o exercício da advocacia. Teve uma palavra que também faltou na cartinha, né? Corrupção. Combate à corrupção também não apareceu não, viu? Não apareceu. E, Silvio, essa esquerda que esteve reunida, essa esquerda beautiful cafona people, né? Fala assim, gente fina, elegante e sincera. Eles não sabem mais o que é a palavra democracia. Democracia se tornou uma palavra muito desgastada. É uma palavra bonita, de forte impacto, mas hoje é uma palavra muito escorregadia, usada em diversos contextos e que não quer dizer muita coisa. Pelo contrário, se usa a palavra antidemocrático para despertar emoções. Virou uma palavra gatilho. E aí eu convido, né, antes que esse pessoal caia nessa histeria, né, simplesmente porque um lado está questionando com embasamento urnas eletrônicas, como o Paulo bem lembrou, quem é que tentou fechar um veículo de imprensa, censurou uma matéria de um famigerado veículo? Quem é que prendeu deputado por crime de opinião? Liberdade de expressão, dos pilares da democracia, aliás, antecede a democracia, é um direito natural. Quem é que rasgou a Constituição no processo de impeachment da ex-presidente Dilma, fatiando o impeachment? Constituição Federal, respeito à lei e a lei valer para todos, é um dos pilares também da democracia. Quem é que atropela sempre os outros poderes, o Congresso Nacional e o Poder Executivo? Quem é que faz isso? O mensalão, quem é que fez o mensalão criando um poder paralelo, comprando deputados, corrompendo a democracia por dentro, de maneira sistemática? Quem é que fez um escândalo de corrupção, de oleodutos drenando o dinheiro da Petrobras para os cofres dos partidos e bolsos de políticos? Quem é que tem atentado contra a democracia na prática? Então a gente vive o maior descolamento entre pensamento dessas pessoas e realidade, é o que a gente chama de dissonância cognitiva. E aí, paralelamente, né, a tudo isso, eu queria trazer um outro tema aqui para vocês. Que uma entrevista, né, do presidente Jair Bolsonaro ao podcast Flow meio que sacudiu a internet e alvoroçou todo esse pessoal, né? Pelos milhões de visualizações, ou seja, já passou de 12 milhões. Era uma coisa como 600 mil pessoas assistindo ao vivo, um recorde histórico para um podcast com a presença de um político, né? O presidente falou ali por 5 horas, teve de tudo, né? E acho que o que mais irritou os inteligentinhos foi que não foram feitas as perguntas duras, aquilo não era uma sabatina sisuda, né? E aí também depois entraram em cena os censores da própria internet para tentar remover conteúdos, bloquear, né? O shadow ban, não é isso, Paulo?
Eu acho que foi mais um acontecimento nessa semana que é simbólico de algo maior. Então vocês vejam, o presidente Bolsonaro, em vez de ir a veículos tradicionais de televisão, foi a um podcast. O podcast, nós aqui numa televisão temos uma bela estrutura, um estúdio bacana, com direção, com múltiplas câmeras, com às vezes mais de uma dezena de pessoas trabalhando dentro de um programa, certamente mais de uma dezena de pessoas trabalhando dentro de um programa, uma baita estrutura. Um podcast, o que é um podcast, né? Muito inspirado nos modelos americanos, o Joe Rogan aqui é o de maior sucesso nos Estados Unidos. Um podcast são dois sujeitos sentados, às vezes tem uma luz, uma ou duas câmeras, mas uma coisa muito mais simples. Lembra a ideia tradicional do rádio, um microfone e nada mais do que isso, e as ideias. E esse podcast conseguiu ter uma audiência que hoje é muito difícil para uma rede de televisão. E eu digo por quê. O Igor, que é o entrevistador do Flow Podcast, ele representa uma pessoa média, desligada na política, ele é bastante ignorante sobre os assuntos de política, mas ele age de uma forma que o jornalismo perdeu. Ele age com sinceridade. As perguntas que ele fez para o presidente Bolsonaro, que a imprensa gostaria que fossem perguntas duras, todas as perguntas foram feitas, mas elas foram feitas de maneira sincera, de maneira honesta, de maneira de alguém que faz uma pergunta querendo saber a resposta. E isso se tornou muito raro dentro do jornalismo, porque hoje quando você assiste uma entrevista, e eu procuro agir da forma que eu estou pregando aqui, mas hoje, de um modo geral, quando você assiste uma entrevista, está todo mundo querendo, já com uma história escrita, querendo um jeito de fazer uma pegadinha com o entrevistado. O jornalista já senta com a matéria escrita e ele quer o lead, ele quer ali a fala, ele quer alguma coisa para rechear a tese e a narrativa que ele já construiu. E o Flow não foi desse jeito. O Flow foi... Todos os temas foram abordados, de rachadinha até os feitos do governo, todos foram abordados, Moro, tudo que era possivelmente nocivo para o presidente, não teve assunto proibido. O presidente esteve lá e se dispôs a passar 5 horas e meia. A audiência foi gigantesca, apesar do YouTube, que, segundo o próprio Igor, escondeu o vídeo, o que mostra a importância das pessoas que estão nos assistindo curtirem o nosso vídeo, tentarem fazer com que ele tenha mais relevância, porque o YouTube esconde vídeo que não interessa para a narrativa de esquerda. Isso é um fato, isso não é mais uma ilação e uma suposição. Depois disso, a imprensa reclamou que o Igor não fact-check as coisas que o presidente falou, dizendo que o que o presidente tinha dito era mentira e o Igor tinha que fact-check. O fact-check é de acordo com quem? É com as agências de checagem de fatos. E as agências de checagem de fatos, que são todas financiadas por bilionários, a International Fact-Checking Network, do Poynter Institute, é financiada por bilionários de esquerda. Essas agências de checagem de fato, os donos da verdade, aqueles que dizem o que pode ser verdade ou não, o Igor se recusou, não seguiu a cartilha e não se curvou. Então, eu acho que é um momento de autocrítica, onde a imprensa precisa entender que as pessoas não querem militância, elas querem cada vez mais realidade e sinceridade. E essa que foi a razão do enorme sucesso que o presidente Bolsonaro teve no Flow. E aí vem aquela gritaria, né? As queixas, mas ele parecia o tio do churrasco. E daí? Qual que é o problema? Ele estava à vontade, ele estava respondendo, sincero, falou sobre tudo, sincero, usou a linguagem que é a linguagem dele, ou seja, não teve maquiagem, não teve João Santana, Duda Mendonça, marqueteiro, não teve nada disso. Era o presidente ali, como ele é. E se apresentando para um público essencialmente jovem. Né? Posso contar uma história de um público que sim, mas só para dizer que é um público que a esquerda fez campanha para tentar arrebanhar para que vote pela primeira vez, porque não tem memória do mensalão, porque não lembra do petrolão. A esquerda fez sempre, vote pela primeira vez, vamos trazer os jovens para a política para votarem no Lula. E aí o que irritou esse pessoal é justamente o fato de o Bolsonaro estar conversando ali, frente a frente com eles, na linguagem deles, no ambiente deles, onde ele se movimentou muito bem. Aí acendeu uma luz esquisita ali no painel da esquerda, da oposição, do consórcio, e os caras ficaram reclamando. Isso que o Paulo estava falando sobre a figura do Igor como o host ali do podcast, o entrevistador, é justamente por isso. Aquilo foi um bate-papo. Aquilo ali não era um interrogatório.
Né? Os sites, por exemplo, que publicam notícias da TV, já noticiário de bastidor de televisão, já na semana passada já estavam anunciando, quero ver se o Bolsonaro vai sobreviver ao Bonner. Né? Então, poxa, então não precisa falar mais nada, mas complementa, Paulo, diga lá. Eu ia contar uma história sobre autenticidade, uma história de bastidores aqui, que em janeiro de 2019, o presidente Bolsonaro tinha acabado de ser eleito, ainda estava ali até se recuperando um pouco da facada, e um belo dia eu recebi uma ligação, era o deputado Eduardo Bolsonaro dizendo que o presidente queria falar comigo. E era uma videoligação. E quando se torna, quando o Eduardo mostra o presidente está falando comigo, eu juro para vocês, estou comentando aqui quase que uma inconfidência, mas o presidente estava deitadão num sofá, com a barriga para cima, com a camisa do Palmeiras, vendo um jogo de futebol. Essa pessoa que vocês enxergaram no podcast, ela é o presidente Bolsonaro. E eu acho que essa é o grande segredo, e é por isso que eu acho que ele vai acabar decolando quanto mais exposição ele tiver. As pessoas querem realidade, as pessoas querem autenticidade. O presidente Lula, ele é um engodo, o ex-presidente Lula é um engodo. Ele não é nada daquilo. Ele passou por transformações, banhos de marketing do Duda Mendonça, e ele se transforma, mas ele não é. Eu já tive com o ex-presidente Lula também, em mais de uma ocasião, e eu sei que ele não é aquele personagem que ele representa. Mas eu posso dizer o oposto do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro é justamente aquele cara que vocês enxergam no Flow Podcast, sem tirar nem pôr. E num dado momento o Igor fala assim, poxa, você precisa ser mais presidenciável. Eu falo assim, preciso ser mais presidenciável? Mas quem disse que eu sou o que eu sou, pô? Eu não, ser presidenciável não é ser falso. E era essa história que eu queria contar para vocês. Muito bom, muito bom. Diga lá, Fabi. Eu tenho uma história. Você não trouxe a caneta hoje? Hoje eu não Hello trouxe, Kitty, não? Hello eu vou te Kitty. emprestar a minha Bic. Ela não trouxe a caneta da Hello Kitty, eu vou emprestar a minha Bic azul para a Fabi fazer as anotações. Essa é igual a do Bolsonaro. O que eu tenho para trazer de realidade é que, por coincidência, onde fica a casa do Flow é um lugar onde eu morei muitos anos. Então, eu recebi de vizinhos, de pessoas que estavam ali, gente, tia do Zap, de pessoas comuns, aquela recepção ali. Demorou um tempão para as pessoas dispersarem. Aquilo não foi organizado, não dá para falar, porque foi a campanha, porque é motociata. Gente, não foi isso. Ficou um movimento ali surreal. Então, de fato, o presidente Bolsonaro é amado mesmo. E ali tinha jovens, crianças, gente que a polícia teve que conter para não dar confusão, né? Aquelas coisas assim. Então, isso o Lula não consegue de jeito nenhum para a gente fazer uma comparação. Em relação ao Igor e ao presidente Bolsonaro, o que o Bolsonaro fez? Ele foi o sincerão, o genuíno, ele é assim. Ele fez aquelas piadinhas, eu costumo falar que o Bolsonaro é o autêntico tio do pavê, com todo respeito, né? Que é aquele tio que vai sentar no domingo e vai falar aquela piadinha, o pessoal põe o pavê na mesa e vai falar, é para ver ou para comer, né? É o tio do pavê. Mas ele é assim, e isso acaba conquistando as pessoas. Quem votou nele, sabendo que ele é assim, acaba afastando aquela figura de genocida, de machista, de misógino, de homofóbico. Ele deixou bem claro as ideias dele. E uma coisa muito importante, ele deixou ali muito claro como que a fé dele funciona e que Deus ali realmente não é um slogan de campanha, mas a importância que tem o Brasil e Deus para ele. Então, isso mexeu com a estrutura, porque a juventude também está carente de palavras assim, né? A juventude está vendo muita arte, está muito ruim. Então, eu acho que é um grande movimento e a gente só vai acompanhar aí esses podcasts crescendo e a grande mídia tendo que lidar com a nova geração e a mídia descentralizada, viva a internet. Teve mais um podcast, inclusive, esse final de semana. Enquanto você estava falando machista, golpista, fascista, eu estava lembrando que o consórcio inaugurou uma nova modalidade, Alan, que agora que é uma fábrica de sufixos. Eu consegui pegar 8 numa coluna da Folha de São Paulo nessa semana. 8. Eu não vou falar o nome para não dar moral, mas diga lá. Não, o que eu ia dizer, o que preocupa bastante nessa história é o próprio YouTube tentando esconder o podcast, não divulgando esse podcast. Quando surgiram as redes sociais, era uma esperança contra essa mídia tradicional. Essa mídia tradicional que o Paulo tanto fala que já morreu.
né? Então a gente tinha esperança nas redes sociais. O problema é que as redes sociais agora, elas também estão tomando lado. Então isso ficou evidente na eleição norte-americana, quando expulsaram o presidente dos Estados Unidos do Twitter, o Trump, enquanto narcoditadores estão lá soltos, usando o Twitter livremente, terroristas, traficantes, enfim. Depois, por exemplo, você faz uma pesquisa no Google, né? Tem homenagem para tudo. Todos os dias é o dia do médico, o dia do índio, o dia do advogado, o dia de tudo. Menos, por exemplo, Natal e Páscoa, datas importantíssimas, né, do cristianismo, não tem uma única menção. Desmonetização de canais sempre é a desmonetização de canais conservadores. Se você for de esquerda, você pode ter o seu canal no YouTube, falar o que você quiser, né? Você pode escrever artigos em jornais desejando a morte do presidente, chamando ele de genocida. Pode acontecer, pode falar tudo, você tem a licença poética para tudo. Agora, quando é conservador, se você for contra o aborto, se você questionar uma urna, se você questionar o lockdown, efeito colateral de vacina, o que quer que seja, uma hipótese que você levanta, pronto, você já tem o seu canal ali desmonetizado. Então é muito preocupante esse lado que as redes sociais elas estão tomando. A gente já vive num estado de censura. Veja que querem como que é como se eu chegasse aqui para você, Silvio, e falar, não, Silvio, você tem que agir assim, você tem que fazer essa pergunta. Então, querem agora chegar lá para o Igor e falar como que ele deve agir no podcast, o que ele deveria fazer. Quer dizer, um absurdo, né? E dizer o que é verdade e o que não é. É o Ministério da Verdade que estão instaurando aí nessa democracia doente que é a democracia brasileira. E a partir do momento, eu acho que o Paulo tinha pedido a palavra aqui, eu vou devolver, mas assim, a partir do momento em que eles dizem o seguinte, cadê a checagem do que foi dito, né? Onde é que está? Por que não chamaram a gente? É isso que eles estão querendo dizer no fundo. Por que não chamaram a gente? Porque a gente sabe o que é certo, o que é errado, a gente sabe o que pode e não pode ser publicado, a gente checa, a gente tem, olha, isso aqui pode, isso aqui não pode, né? É exatamente isso, né? A questão das urnas que você mencionou aí é a mesma coisa. Essa carta era o quê? Era uma homenagem à urna eletrônica, né? Pessoas se reuniram no Lago São Francisco, né? O bloco dos acadêmicos do Lago São Francisco, naquela micareta no meio da semana, justamente para isso, para homenagear as urnas eletrônicas. Exatamente. Mas antes de eu seguir, acho que o Paulo queria falar alguma coisa. Não, né? Eu acho que é mais que homenagear as urnas eletrônicas, eu acho que eles estão. Aquilo ali foi um movimento de captura e tomada da palavra democracia. O Alan apontou bem isso. Se você vier aqui nos Estados Unidos, você vai ver que todos os institutos, Institute for Democracy, Institute for Democracy of the People, todos esses institutos que são financiados por bilionários de esquerda. A esquerda meio que capturou esse tipo de coisa. Essa narrativa tem um objetivo, ela tem um objetivo claro, é a criminalização do discurso de direita com o monopólio da defesa da democracia do lado deles. Então eles estão tentando dizer que nós somos os antidemocráticos e por isso precisamos ser calados à força, se for necessário. Nós seremos calados como a força? Um lado é o lado do YouTube, que usa essa justificativa de antidemocrático para censurar as nossas opiniões, as nossas visões de mundo, a visão de mundo de uma enorme parcela dos brasileiros e dos americanos, porque o fenômeno é idêntico. Agora, vai além disso. É através desses inquéritos de atos antidemocráticos, é através dessas ações, inclusive penais, contra pessoas. Para o presidente Bolsonaro, além de ter o conteúdo removido da reunião com os embaixadores, removido livre e espontaneamente pelo YouTube, também sofre a ação do TSE. Então, existe uma ofensiva. É por isso que eu nem quis chamar esse evento de micareta, porque eu enxergo ele muito mais não como um ato festivo, mas um ato de guerra, um ato de captura e de tomada de refém da palavra democracia para criminalizar a nossa opinião e a visão de muitos brasileiros. Bom, a título de informação, até vou trazer um informativo que é o Tozini Freire, que é o escritório que cuida do Instagram e do Facebook no Brasil, o que ele enviou para os seus empresários para alertar. Olha só,
Ele mandou por e-mail: a esse respeito, confira os termos de uso da Meta e os termos de uso do Instagram. Além de violar referidos termos políticos, interferir com as expectativas e interesses comerciais da Meta, as atividades podem violar leis nacionais e estrangeiras, como, por exemplo, o não limitado ao Brasil ao Código Penal, ele fala aqui de um decreto, e ao Código Eleitoral e à Lei de Direitos Autorais e Lei do Software. E aí assina Tosini Freire. Qual que é o problema disso? Porque os empresários que estão preocupados com seus negócios, que se utilizam das plataformas Facebook e Instagram para poder fazer os seus negócios, tem muito receio de ser tolhido, porque eles perdem, então está mexendo no bolso. Então, quando o Tosini acaba enviando isso, né, falando, olha, se você interferir nisso, tem esse código aqui, não deixa de ser uma intimidação indireta. Então, fiquei extremamente preocupada, eu recebi isso de várias pessoas, muitos empresários receberam isso, e a gente precisa continuar lutando, porque, na verdade, a liberdade, as leis estão aí, e o processo judicial está para nos servir. E não precisa ninguém nos lembrar qual é a lei, porque quando a gente passa os limites da lei, é possível judicializar. Então, muito complicado, só juntando o que o Paulo Figueiredo nos trouxe, esse comportamento que ocorre nos Estados Unidos, né, ocorre no Brasil agora de uma forma formal, porque esse e-mail aqui, ao meu ver, é bem grave. Bem grave mesmo, né? E assim, a liberdade, ela passa por você conviver com opiniões, mesmo que ruins, com opiniões que você não concorda. Você não pode tolher a opinião, por pior que seja essa opinião, ex ante. Previamente, né? Por isso que existe, né, Fabi, o devido processo legal. Se você se sentiu ofendido, você pode processar, mas você não pode tentar, antes do fato, ali tentar parar essa opinião. Não dá, isso é impossível, isso fere o direito à liberdade de expressão, fere a democracia. Eu estava lembrando de um outro atropelo às liberdades individuais que foi durante a pandemia. O direito de ir e vir, tiraram a prerrogativa do presidente, era ele que poderia, né, decretar o direito de ir e vir, ou tirar esse direito de ir e vir diante da pandemia, e o Supremo atropelou, né, foi para cima de um outro poder e delegou isso aos governadores que, evidentemente... Utilizando uma precedência do direito tributário, que faz realmente essa divisão, pegaram algo do direito tributário na Constituição e falaram, não, olha, cada governo tem a sua competência, mas isso é oriundo do direito tributário, gente, não tem nada a ver com direito civil. Então, realmente, o que fizeram está além da conta. Tá aí, né? Esses sim são atentados contra a democracia, direito de ir e vir, censura, liberdade de expressão, enfim. Sem dúvida nenhuma. Então, já que o tema é esse, né, é democracia, é defender a democracia, é justamente o nosso vídeo do Internet Não Esquece dessa semana, que chegou enviado por você que nos assiste. Você pode mandar sugestões de um vídeo antigo. Claro que tem a questão dos direitos autorais, a gente analisa se podemos ou não exibir aqui, mas esse que chegou é bem interessante, né? É um personagem que está aí, né? Tá nas urnas, devolvido pelo Supremo Tribunal Federal à vida política, como bem o Alan, já que o Alan lembrou do Supremo Tribunal Federal, falando sobre uma democracia chamada o quê? Vamos ver. Nos 8 anos em que fui presidente do Brasil, tive a oportunidade de conviver com Nicolás Maduro, que era ministro das Relações Exteriores da Venezuela. Maduro se destacou brilhantemente na luta para projetar a Venezuela no mundo e na construção de uma América Latina mais democrática e solidária. Teve um papel decisivo na formação da Unasul e da CELAC, e sempre foi visível sua profunda afinidade com nosso querido e saudoso amigo Hugo Chávez. Os dois compartilhavam as mesmas ideias sobre o destino de nosso continente e os grandes problemas mundiais. Mais do que isso, Chávez e Maduro tinham as mesmas concepções em relação aos desafios que a Venezuela tinha pela frente, em defesa dos mais pobres. A grande obra de Chávez foi a de transformar a Venezuela em um país mais justo, realizando um massivo processo de transferência da renda petroleira em proveito das camadas mais sofridas da sociedade. A Fabi estava completamente indignada. O coração do Lula. Vídeo, gente. Então, eu vou começar com ela. Eu não sei se ela se indignou mais com a fala ou com aquela... Vocês repararam que o Lula ele dá uma piscadinha
com o olho esquerdo, assim, quando ele tá falando. Né? Você sabe qual que é? Tipo, mentira, é mentira. O pessoal que estuda a linguagem corporal deve ver várias bandeiras vermelhas aí na fala do Lula. Mas o fato que ele ama, né, o Maduro, o Chaves, é real. Ele deixou bem claro o amor, expressou o amor, e não dá para desdizer ou desver, né, ou despiorar as falas dele. E aí ele fala aí de povo sofrido da Venezuela, gente. E o que a gente sabe é que o povo sofrido da Venezuela, que chega ao Brasil vivo e que é recebido aqui por um projeto do governo federal do Bolsonaro, vem trazendo histórias de muita miséria, destruição, pobreza e algo assim inenarrável. Então, é aquela coisinha que a gente falava, né, antigamente o Foro de São Paulo não existia, mas, né, dá para saber que sim, e o perigo real de que temos, se esse pessoal voltar ao poder, dessas ligações, aí, desse amor platônico, dessas pessoas que curtem tanto a democracia, só que não, né? Você já imaginou a retomada de negociações? Na verdade, não tem negociações nenhuma, tem socorro e envio de dinheiro para ditadura de Cuba, para Venezuela, Moçambique, por aí vai. Aliás, esse grupo de países aí que eu acabei de falar deve hoje para o BNDES $1,5 bilhão, Alan. E $1,5 bilhão, Silvio, que poderia estar sendo utilizado aqui internamente, com saúde, com educação, com infraestrutura. O que está acontecendo na Venezuela é muito triste. Quem está nos assistindo, entre no site do FMI, digita WEO lá, né, que você tem os dados econômicos, projeções e dados históricos de inflação e de PIB. São quedas de PIB na Venezuela, portanto, queda de renda, né, de 40%, 50% ao ano, é queda sobre queda. A inflação de 1000% ao ano, e é inflação sobre inflação. Então, assim, uma hiperinflação de 10.000%, é uma coisa absurda, é um empobrecimento total do país. E o que é assustador é que enquanto o Brasil está fazendo a lição de casa, do ponto de vista econômico, aliás, posso cortar aqui o raciocínio e chamar a deflação? Você manda aqui nessa bancada. Enquanto o Brasil está fazendo a lição de casa e está aí, olha como é que a imprensa noticia, né, uma boa notícia. O que é deflação, entenda, porque a queda dos preços pode ser preocupante. Por quê? Porque o último dado de inflação, ele veio em queda, né? Ele veio em queda por conta da desoneração de ICMS sobre gasolina e energia elétrica, mas também porque houve uma menor alta de preços livres, ou seja, a política monetária acertada do Banco Central já está fazendo efeito. E aí, a Folha de São Paulo, o Grupo UOL, noticia que a deflação é ruim. Sim, deflação é ruim se a gente estivesse sistematicamente em deflação, em queda de demanda, em queda de atividade econômica. Não é o caso. O cenário é inflacionário no mundo. Portanto, uma deflação nessa situação é extremamente positivo. E pelo contrário, o Brasil está em crescimento, as revisões de crescimento são para cima, 2% ao ano, desemprego caindo. Mas é assim que é noticiado. E aí, voltando ao que eu estava falando, a gente está fazendo a lição de casa. E, enquanto a gente faz a lição de casa, os demais países da América Latina estão dando uma guinada à esquerda. Virar Venezuela da noite para o dia é difícil, porque o Brasil tem uma série de interesses, investidores, enfim. Mas uma Argentina, e o que está acontecendo na Argentina é muito grave, é muito triste. A inflação saiu agora 70% a inflação da Argentina. 70%, isso é perfeitamente possível. E eu não tenho dúvida, se for o Lula, não vai ser aquele governo pragmático do primeiro mandato. E não tem mais choque de commodities, liquidez internacional para permitir aquele crescimento que foi uma exceção da economia mundial de 2003 a 2008. Muito pelo contrário. Então, o risco de virar uma Argentina, e eu boto meu dinheiro falando isso, é gravíssimo. E aí tem um ponto, aliás, eu queria que depois, se a nossa produção conseguir captar o rosto do Paulo Figueiredo, quando mostrou aquela nota do UOL, eu queria um dia poder mostrar a expressão do Paulo Figueiredo. Mas só um detalhe aqui sobre essa questão que você falou do agro brasileiro.
é talvez a atividade econômica do país mais competitiva, onde o Brasil de fato é competitivo, né? A safra de Mato Grosso, por exemplo, de soja, hoje é do tamanho da safra da Argentina inteira. Só porque você falou da Argentina, eu estou ligando aqui os pontos. E o que acontece? Num cenário de eventual retorno do projeto de poder do PT, esquece todos esses números, esse avanço das fronteiras agrícolas, isso vai estancar. É inevitável, porque a agenda prioritária da esquerda é outra. Ela é o bonezinho do MST, é muito diferente. Diga, Paulo. Tem como botar na tela de novo a notícia do UOL? Tem, a gente vai colocar. Olha lá. O que é deflação? Entenda por que a queda dos preços pode ser preocupante. Aí acabou o espaço, mas é porque pode ser preocupante para a redação militante do UOL. Pode ser preocupante para as pessoas do Grupo Folha. E eu quero lembrar vocês, que este é o mesmo grupo que faz as pesquisas do Datafolha. São as mesmas pessoas, é o mesmo grupo econômico. Agora, vocês quererem que eu confie num troço feito por essa gente, vocês desculpem, não vou assinar nunca o meu atestado de retardo mental. Não vou. Isso aí a coleção desse tipo de coisa mostra por que a credibilidade da imprensa no Brasil, que era, segundo o ICS em 2009, alguma coisa na faixa de 70%, você pensa, as Forças Armadas e a imprensa até 2009 tinham a mesma credibilidade dos brasileiros. Hoje, o Brasil, as Forças Armadas continuam perto da faixa de 70%, 65%, 70%, mas a credibilidade da imprensa caiu para 48%. E ainda é alta, ainda é muito alta. Nos Estados Unidos, um outro levantamento feito pela Reuters e pelo YouGov, junto com a The Economist, chegaram à conclusão que nos Estados Unidos é 25% o índice de confiança na imprensa. E no Brasil ainda é 48%, ou seja, quase o dobro. Tem muito trabalho pela frente para as pessoas perceberem que esses tipos de veículos eles não fazem jornalismo, isso não é jornalismo. Gente. Isso aí é militância política. Então isso precisa ficar muito claro, eu acho que a gente tem sempre que aproveitar esses momentos. Agora, sobre o Lula e a Venezuela, eu acho que a campanha do presidente Bolsonaro deveria passar esse vídeo, porque isso é muito importante. Parabéns para os 62 minutos, para a produção, para você, Silvio, por ter trazido esse vídeo, mas ele precisa ser passado no horário eleitoral, porque o Brasil precisa entender o momento no qual ele se depara. E aqui a cidade onde eu moro tem coisa de 20% ou 30% de venezuelanos, tem muito venezuelano fugido para os Estados Unidos, na cidade onde eu moro. Geralmente venezuelanos mais prósperos, que conseguiram fugir a tempo. E aí eu discordo do Alan, eu acho que a situação o Brasil pode virar a Venezuela muito rapidamente. Eu sempre digo que o conservadorismo, as pessoas são conservadoras porque elas reconhecem que a construção das instituições ou de qualquer coisa na vida, até uma casa, você quer construir, você constrói ela aos poucos. Mas para você destruir, basta você vir com um trator e derrubar a casa no mesmo dia. Rapidamente o Brasil pode se tornar uma Venezuela, como rapidamente a Argentina... você vê, eles ganharam de novo na Argentina, tem o quê? 1 ano e meio? Já destruíram o país, 70% de inflação. Não que a Argentina estivesse maravilhosa no período Macri, mas não dá para dizer que a coisa não piorou muito desde então. Então, o brasileiro precisa ter consciência. É muito rápido. A própria Venezuela, que era um dos países mais ricos da América Latina, com uma enxurrada de investimento americano, piorou muito rapidamente da noite para o dia. E esse... Não tem palavras, eu acho que até o jeito dele falar, quando eu estava falando sobre autenticidade, esse jeitinho de leitura do teleprompter, falando assim, não sei o quê, eu acho isso um nojo. Eu não consigo imaginar o presidente Bolsonaro fazendo essas carinhas afetadas na hora de ler um teleprompter para dar uma declaração para o povo. Eu acho que o povo vai reconhecer isso nas urnas. Ô Paulo, não, eu concordo absolutamente. O Brasil pode sim virar uma Venezuela. Eu só acho que passa antes por uma Argentina. Vira primeiro uma Argentina, passa pelo purgatório, depois vira uma Venezuela. Justo. E o que você achou? Você achou esse bigodinho do Lula no vídeo cafona ou beautiful people? Vou perguntar para a Fabi, que é a nossa consultora de estética. Ai, gente, a mais bonita do programa.
Não, e pior de tudo que ele tá uma pessoa mais velha e agora o discurso dele tá mais vintage, né? Ele tá falando como se fosse 1980. Mas teve um jornal aí, vocês vão se lembrar que diz que ele abaixou para pegar a caneta para mostrar o vigor, né? Caiu uma caneta e ele, nossa, que coisa assim, noticiável, né? Que notícia maravilhosa, ele conseguiu abaixar para pegar uma caneta, gente. Ele serve para ser presidente. Isso porque não mostraram as coxas. Como é que é, Paulo? Peraí, que a gente não... O jornal que mostrou as coxas do Lula, não lembra disso? Foi o mesmo, aliás, né? Foi o mesmo veículo de comunicação que mostrou o Lula de bermuda, tanga, não sei o que ele, sei lá. Enfim, traje de praia, talvez. E aí tem um detalhe também, só para a gente amarrar aqui esse tema, que eu queria tratar com vocês, que é o seguinte. O modo como tem determinadas preferências, né? Então, por exemplo, a economia foi durante um grande tempo o tema preferencial desse consórcio, né? Então era o prato de comida vazia, né? Que lembrava aquela campanha do João Santana, do marqueteiro do Petrolão, em 2014, que era, olha, veja você, para falar de autonomia do Banco Central, eles mostravam o prato saindo da mesa das pessoas em campanha política. Lembrava isso, né? Você abria o jornal e a Venezuela era aqui, Alan. Seguramente já era um processo de venezuelização. Né? Carcaça, as pessoas comendo a pele de frango, como a Fabi aqui lembrou, né? Os preços dos alimentos dispararam, a gasolina enfim, com a gasolina nesse valor, aliás, no dia da cartinha, baixou de novo o diesel, né? Mas isso não mostraram. Então o que acontece? A gasolina cara, os impostos, olha, uma tragédia estava acontecendo. PIB sem ter pandemia. E aí, né? O que aconteceu? O PIB subiu, contas públicas no lugar, a nossa corrente internacional em $500 bilhão. O Paulo Guedes mesmo nessa semana falou sobre os 960 bilhões já compromissados de privatizações, de concessões, o desemprego caindo sucessivamente, né? Esse dado último da PNAD contínua do IBGE já mostrou que caiu em 22 dos 27 estados, né? Tá tendo um recuo de desemprego, as pessoas estão ocupadas, assim... Cansados de tudo isso e cansados do MAS, porque o MAS virou piada de salão, nós fizemos piada aqui com isso ao longo das últimas semanas, né, a imprensa adversativa. Então, aí eles tiraram a economia das páginas. E o que entrou no lugar? As pesquisas. Meu Deus, tem uma pesquisa, o Lula vai ganhar no primeiro turno. O Datafolha já decidiu que o Lula ganhou a eleição no primeiro turno, né? O mesmo Datafolha que elegeu o Fernando Haddad no dia 28 de setembro da última eleição em 2018. Né? Pode procurar no Google aí, não é o Silvio que está falando, não. Então, aí o que aconteceu? De repente, eu não comento o número de pesquisa, porque na semana passada lemos aqui os questionários das pesquisas, mas de repente, esses mesmos institutos, para usar a expressão que o Paulo Figueiredo usa, que eles começam a aterrissar à medida em que a campanha vai chegando ali na sua reta final, começaram a mostrar que o Bolsonaro estava crescendo. Agora, aí as pesquisas começaram a sumir também, pouco a pouco elas estão sumindo do noticiário, né? Aí acharam uma carta, alguém escreveu uma carta que seguramente chacoalhou a República ao longo da semana, né? O Brasil não será mais o mesmo depois dessa carta, né? Então, agora a gente fica aguardando qual que vai ser a próxima narrativa. Você queria falar, eu me empolguei aqui. Não, eu acho que você também falou do agro, né? Eu queria... muito bom você ter tido essa lembrança, ô Silvio, porque o agronegócio é a pujança, é o motor do crescimento econômico brasileiro. Ele representa 27% do PIB. E é toda a cadeia, não é só o agricultor, é do agricultor passando até o serviço, lá na ponta. É toda uma cadeia do agronegócio. E o agronegócio funciona no Brasil. E a gente sabe... o que é o agronegócio com o PT no poder, porque o agronegócio é demonizado, é favorecimento ao MST. Se você matar o agronegócio no Brasil, aí, enfim, é Venezuela, é Argentina na certa, porque é o que carrega esse país nas costas. Né? E o plano de governo, né, que na verdade o PT não tem um plano de governo, eles redigiram uma ameaça. Né? E nessa papelada tem um detalhe que, além de
sufocar, né, o agronegócio de certa forma. Isso aí não está exatamente escrito, mas está escrito lá também que é taxar grandes fortunas. Isso consta desse programa de governo. Vamos ter oportunidade para falar sobre isso. Só que antes eu queria falar um pouco sobre o noticiário internacional. Já comecei a olhar para o relógio em contagem regressiva dos 62 minutos. Paulo Figueiredo, o que o FBI foi fazer na residência lá na Flórida, uma das propriedades, né, do ex-presidente Donald Trump? Parece que chegaram lá, ele não estava em casa e confiscaram documentos. Foi isso que aconteceu? Pois é, olha, isso é uma coisa muito interessante, porque nunca tinha acontecido isso na história americana, né? Você teve o FBI, os relatos falam cerca de 40 agentes invadindo a casa, não é uma das propriedades não, é efetivamente a casa, uma das duas casas onde o presidente mora. Ele mora na Trump Tower em Nova York, ali, icônica, na Quinta Avenida, e nessa mansão do Mar-a-Lago, que fica junto a um clube bem grande, bem bonito e bem tradicional aqui na Flórida, em West Palm Beach. E o FBI mandou cerca de 40 agentes numa ordem muito estranha, assinada pelo procurador-geral, pessoalmente pelo procurador-geral dos Estados Unidos, o chefe do Departamento de Justiça, Merrick Garland, que é muito conhecido aqui. Ele já tinha tentado ser nomeado para a Suprema Corte, não tinha conseguido a confirmação no Senado, e o Biden o nomeou agora Attorney General, Procurador-Geral. Ele mesmo assinou a ordem, vejam você, parece um filme de House of Cards. A ordem foi concedida por um juiz, que esse juiz tem uma história interessantíssima. Ele foi promotor no caso do Jeffrey Epstein, o pedófilo que cometeu suicídio dentro da cadeia, com as câmeras todas desligadas, que era muito amigo do Bill Clinton. Bill Clinton vivia frequentando a ilha dele, onde eram feitas orgias, inclusive com menores de idade. Tudo isso parece teoria da conspiração, né? Pois é, esse agora juiz, ele era promotor no caso que acusava o Jeffrey Epstein, pediu demissão. No dia seguinte ele foi trabalhar em um escritório de advocacia que defendia os funcionários do Jeffrey Epstein. E depois ele foi acusado, esse cara que agora é juiz, que acusou a ordem do Trump, foi acusado de vazar informações do caso, para informações privilegiadas por Jeffrey Epstein. Parece um filme de House of Cards? Pois é. Qual é a acusação? E não existe uma acusação formal, existe uma coisa aqui chamada Presidential Records Act, né, a Lei dos Registros Presidenciais, que foi uma lei da década de 70 que diz que o presidente deve entregar os seus registros, os seus documentos para o Arquivo Nacional. Pois bem, já havia muito tempo que o Trump estava em discussão com o Arquivo Nacional de quais documentos seriam entregues e quais não. Muito recentemente o Trump enviou cerca de 15 caixas de comum acordo para o Arquivo Nacional. Agora, o Arquivo Nacional também tinha pedido que ele colocasse um cadeado no porão do Mar-a-Lago, da residência, onde ele mantinha alguns documentos. Eles pediram, olha, dá mais segurança para esses documentos. Eles foram lá e colocaram. Só que agora o Washington Post deu a notícia, que ainda não foi confirmada, de que o Trump teria informações sobre o armamento nuclear dos Estados Unidos, que ele estaria retendo essas informações. De fato, essas informações ainda não foram confirmadas. Está dando um bafafá aqui danado nos Estados Unidos. Obviamente, os apoiadores de Donald Trump enxergam nisso uma perseguição política forte contra ele. Muitos dizem que existe um movimento para tentar prender o Donald Trump, para impedir de disputar as próximas eleições. Por outro lado, você tem os democratas dizendo que não, que é um absurdo que o Trump tivesse esse tipo de documento. Eles ameaçaram tornar público o pedido, e o pedido desse mandado de busca e apreensão. E o Donald Trump imediatamente virou, torna público agora, eu quero que torne público agora, eu não tenho nada a temer. Então, esse é o estado das coisas aqui nos Estados Unidos, que parece sim um House of Cards, mas por trás disso está o fato de que em todas as pesquisas para 2024, o Trump aparece 5 pontos à frente do Joe Biden nas pesquisas. E lembrando que as pesquisas aqui, em geral, também são tão tendenciosas para a esquerda quanto o Datafolha aí no Brasil. O Biden ganhou, supostamente, com 4 pontos de vantagem. A pesquisa do New York Times, a pesquisa da CNN, uma semana antes da eleição, dava a vitória do Biden por 14 pontos. No final foram 4, 10 a menos do que a CNN dizia. Essas mesmas pesquisas hoje estão dando Trump à frente com 5 pontos. Você imagina o desespero dos democratas.
Qualquer semelhança com o cenário brasileiro não é mera coincidência. Agora, sabe o que me chama a atenção? É que os democráticos sempre têm essa carta na manga, né? Se não podemos derrotá-los, vamos tirá-lo do tabuleiro, vamos tirá-lo do jogo. É mais ou menos o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, ou pelo menos... Claro, tudo ainda está sendo arquitetado, porque a eleição ainda não chegou. Mas no Brasil, não duvide se você que está aí nos assistindo se deparar com notícias nas próximas semanas sobre a possibilidade de impugnação da chapa do presidente Jair Bolsonaro, sobre determinada irregularidade que foi apresentada à Justiça Eleitoral e a caneta de quem vai decidir é do ministro Alexandre de Moraes, que preside o TSE, né? Não duvide se essa notícia aparecer na sua timeline, num portal de notícias qualquer, nas próximas semanas, Fabiana Barroso. Exatamente. Essa notícia, né, que tivemos que o Alexandre de Moraes é o relator da candidatura do presidente Bolsonaro, né, da chapa dele. Muita gente ficou preocupada, mas eu vou explicar. Isso tanto faz, porque como o tribunal, o presidente é o Alexandre de Moraes, e se for levado ao colegiado, quem desempata e quem dá a canetada é o próprio Alexandre de Moraes. Então é indiferente ele ser o relator, tá, gente? Porque a palavra final é do próprio Alexandre de Moraes. Então, se houver uma tentativa de impugnação, né, e depois também nos mesmos modus operandi que vem acontecendo, sem objeto, sem saber o porquê, pode ser, porque infelizmente agora a gente começa a duvidar dessa questão do judiciário. E lembrando, Paulo, você falou do Trump, mas teve uma presidente, uma ex-presidente candidata à presidência dos Estados Unidos, que ficou com os e-mailzinhos, né, e destruiu os e-mails, né, o pessoal democrata. 30 mil e-mails. Então, pois é, você vê como a mídia não noticia as coisas de forma correta, porque ela fez o quê? Ela foi lá e papum, apaguei aqui, igualzinho a nossa história também dos logs, né? Cadê os logs? Apagaram, gente. Então, é assim que funciona o sistema, e o sistema é bruto. Essa questão do Alexandre de Moraes relatar... Não, perdão, eu só ia dizer, esse caso que a Fabiana está se referindo foi a Hillary Clinton, que no momento em que ela era secretária de Estado dentro dos Estados Unidos, ela ilegalmente arquivou as mensagens dela como secretária de Estado, ela arquivou num servidor próprio, pessoal. E quando pediram para verificar, para investigar o incidente que tinha acontecido em Benghazi, que até tem filme, né, do Michael Bay, se não me engano, 13 Horas é o nome do filme Michael Bay, quando pediram para investigar o caso, investigar o que aconteceu, a Hillary Clinton, que armazenava os e-mails num servidor dentro da casa dela, o que era ilegal, ela recebeu uma intimação e apagou os e-mails. E disse, ops, apaguei. Eu não sei, isso me lembrou bastante o caso do log do hacker das urnas eletrônicas, que também foi misteriosamente apagado. Tem muita semelhança entre Brasil e Estados Unidos. Eu sempre falo que quando eu vejo os filmes, parece que eu estou vendo a versão dublada da Herbert Richards 2 anos depois, como era antigamente, quando saíam as fitas, né, aí no Brasil, sempre com atraso em relação aos Estados Unidos. É verdade. E aí, passando então aqui para você, ela, só aquilo que eu dizia que a Fabi mencionou, o fato do Alexandre de Moraes, enfim, ser ali o relator da chapa, o relator da candidatura. É claro, isso também é protocolar pela função que ele assume para presidir a Corte Superior Eleitoral. Mas a forma como isso é noticiado é que é aí que fica, porque eles dizem o seguinte, Alexandre de Moraes vai relatar a candidatura de Bolsonaro. Prepare-se, Bolsonaro. É mais ou menos isso que eles estão querendo dizer. Exatamente, muito boa lembrança da Fabi, do Paulo, desse caso da Hillary Clinton, e esse que é o problema, a instrumentalização de poderes de Estado contra determinado político. Então o FBI lá atrás fez uma operação na Ucrânia chamada NOBU, né, National Anti-Corruption Bureau, para tentar frear algum tipo de corrupção, e na verdade, na prática, eles acobertaram todo aquele hardware que encontraram numa loja, uma história estranhíssima, né, que incriminava o Biden. Não só o FBI tentou acobertar isso, e aí o que é mais preocupante, a própria imprensa durante a campanha eleitoral dos Estados Unidos, Biden e Trump. Inclusive, voltando ao início do programa,
uma exclusão do Twitter de um jornal com selo verificado, selinho azul, New York Post, excluíram a reportagem que dizia dos supostos escândalos de corrupção do Biden. Então é um consórcio só, são instrumentos de estados aliados aí com a imprensa, e como o Paulo bem lembrou, e você lembrou também, Silvio, quer dizer, a semelhança com o Brasil é nítida. A diferença é que aqui sempre chega com certo atraso, né? O Paulo vê um pouquinho na frente, ele está lá, né? E aqui no Brasil demora um pouquinho para chegar, mas a gente já sabe o que vai acontecer, né? Não sei se é por causa do calendário eleitoral ou porque copiam. Mas né, alguém está sempre de olho lá para cima no mapa. Vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhada, vamos dar mais tempo aqui para quem fez esse programa com a gente, vamos girar as mensagens que chegaram pelas redes sociais, o pessoal que tuita com os 62 minutos, temos. Começando você hoje, Fabi, vamos começar diferente, porque eu já bati e vi seu nome ali. Cauê Silva, excelente programa para o fim de domingo. A Fabiana é maravilhosa. Muito obrigada, Cauê. Aumentando a letra em fonte 35 para o Alan Gani. Eles me sacaneiam, eles botam pequenininho. Então eu leio esse. Antônio Ferreira, parabéns, Silvio Navarro e comentaristas e ouvintes dos 62 minutos. Para meu fim de noite, para meu domingo à noite de Osasco, aqui em São Paulo. Antônio de Osasco, obrigado, viu, Antônio? Obrigado pela companhia. Agora sim. Eunice Santos, de Ribeirão Preto. Programa maravilhoso. Parabéns a todos e cheio de palminhas e carinhas. Isso aí, muito obrigado, Eunice, aqui do interior de São Paulo. Paulo Figueiredo. Carmen Lúcia Coelho, excelente. Adorei todos os temas abordados. O ponto alto foi o vídeo do grande ministro Paulo Guedes. Vai, Paulinho! E aí eu não sei se o Paulinho sou eu ou o Paulo Guedes, mas pô, vamos os dois. Foi pra você, eu acho que foi pra você. E aí, Fabi? Eu vou querer. Sandro Lopes Barbosa, o que Barroso está falando para o Bolsonaro e para a população de bem sobre o mal perdedores é mais ou menos o que o ladrão fala para a vítima. Perdeu. Temos que concordar, e aí que há semelhanças. E aí é aquele negócio, né? E aqui é outro Barroso, hein, gente? Não é a Fabi Barroso, mas o pessoal não esquece o ministro Barroso. Na semana passada, no Internet Não Esquece, nós mostramos justamente um vídeo dele, na qual, né, ele fala que eleição não se ganha, se toma. Vocês se lembram desse vídeo? Está aí disponível no YouTube, enquanto não for retirado das redes sociais por alguma razão, ele está disponível para você acessar e ver como é que determinados personagens da cena política, né? Aliás, esse nem deveria estar na cena política, porque ele está do outro lado da Praça dos Três Poderes, aonde está o Supremo Tribunal Federal, é o poder judiciário, mas no Brasil, né? Vamos lá, mais tweets. Agora, minha vez? Eduardo Rosenberg Oliveira, boa noite, excelente programa a todos, um abraço de Sorocaba, bela cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo. Pro Alan Gani, dá pra chegar, não? Dá. Senão a Fabi lê. Vamos lá, acho que é melhor a Fabi, vai. Zila Isler, muito bom esse vídeo, vocês estão bem antenados no posicionamento correto. Obrigada aos comentaristas com muita credibilidade. Vamos trazer uma lupa para você, tá bom, gente? Toda semana é a mesma, toda semana ele dá a mesma. Agora eu vou, deixa aí. Carmita Cardoso, jornalistas com credibilidade, parabéns. Obrigado, Carmita. Toda semana o Alan dá a mesma desculpa, esqueci o óculos. Vai, Paulo. Eu acho que esse aí tá bom pro Alan, tá pintado. Vai de novo, obrigado, Paulo, obrigado, viu? Maria do Carmo, o domingo fica mais feliz com vocês. E aí a gente se diverte, a gente vai brincando nesse final de noite. Agora sim, Paulo. Letárcio Bento, parabéns pelo trabalho jornalístico de verdade e coerente, transparente. Muito obrigado, Letárcio. Temos mais produção. Quantos temos? Estou esperando o Silvio Rocha, o meu diretor, dizer quantos tweets a gente ainda tem. Jorge Marcos, boa noite. O programa que mostra o que tem de mais relevante na política no Brasil. Obrigado, Jorge. Eu quero dar um recadinho, Silvio. Vamos, então esse é o último, a Fabi vai ler. Vilma Cristina de Oliveira Galdino, excelente jornalismo, precisamos de profissionais com coragem de dizer a verdade. Estamos aqui para isso. É isso, agora o recado do Paulo Figueiredo, então.
Eu queria lembrar a vocês que estão nos assistindo que essa é a última semana, na verdade são os últimos dias para você fazer parte do meu curso A Morte do Jornalismo, que fala justamente sobre esse jornalismo moribundo que a gente está vendo aí, como é que ele nasceu e como é que ele morreu, e como é que a gente faz para não ser mais manipulado por eles e para substituí-lo pelo velho e bom jornalismo que a gente tenta fazer aqui nos 62 minutos. Se as pessoas estiverem interessadas, podem entrar em www.amortedojornalismo.com, não é .com.br, é .com. Agradeço aí a vocês e já aproveito para dar a boa noite e dizer que eu encontro vocês amanhã no Morning Show, e vocês da audiência e vocês aqui dos 62 Minutos na próxima semana. Exatamente, também vou deixar 2 recadinhos. O primeiro, político, porque pelo calendário eleitoral, a partir de agora, são ali 50 dias, é reta final, vai começar também propaganda eleitoral na televisão, no rádio, e é muito importante que desde já você comece a prestar atenção em quem você vai votar para deputado federal, para deputado estadual e para senador. 1/3 do Senado, um senador por unidade da federação será escolhido nesse ano. É muito importante começar a pensar em quem você vai votar, porque depois não adianta querer reclamar da situação do Congresso Nacional. O Congresso é muito ruim mesmo, mas então vamos prestar atenção desde já quem que é o seu candidato para a Câmara, quem que é o seu candidato para o Senado, quem é o seu candidato para a Assembleia Legislativa do seu estado. As pessoas deixam isso para a última hora, às vezes acabam votando, exatamente, também temos eleições para governador, como a Fabi bem lembrou, e as eleições para governador, a partir das próximas semanas, a gente vai começar a olhar com mais atenção também, trazer os cenários nos principais colégios eleitorais. O segundo recadinho que eu queria dar é para que você inscreva-se neste canal do YouTube do programa 62 Minutos. É muito importante a gente ampliar o número de inscritos para que essa nossa mensagem vá adiante, como eu falei no começo do programa. Então, se você que está assistindo esse vídeo, por exemplo, na segunda-feira de manhã, na terça-feira, né, porque afinal de contas já é tarde da noite no domingo aqui no Brasil, você compartilhe esse vídeo, pega o WhatsApp, manda o vídeo para as pessoas acompanharem nosso debate, sempre mostrando os fatos num ângulo diferente daquilo que você está vendo no consórcio da imprensa repetidamente. Vou fazer igual e por Lula. ser consórcio, é tudo igual. Não adianta você ir mudando muito, que você vai achar a mesma informação com os devidas mas em todos os títulos. Vou fazer igual o Lula, gente. Ó, deixa o like, tô piscando, para vocês deixarem o like, tá bom? Obrigado, Fabiana Barroso. Obrigado, Alan Gani. O Paulo Figueiredo já se despediu. Muito obrigado a você que fez companhia pra gente aqui na noite de domingo. Um ótimo restinho de domingo. Tenha uma boa semana. Muito obrigado a toda a equipe de produção de 62 Minutos. A gente se vê domingo que vem, às 22 horas. Até lá!